Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui para mais um estudo bíblico nesta sexta-feira. Hoje a lição de número 4, Jetro e Moisés, liderança descentralizada. O nosso texto inspirativo está em Êxodo capítulo 18, versículo 18 a 27. Diz assim: Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua terra. Esse é o texto inspirativo da nossa lição de hoje. Pela temática, queridos, observa que nós vamos trabalhar hoje a respeito de liderança. Sugerido descentralizada, mas vamos falar também sobre a liderança centralizada. Isso faz parte do contexto. Até porque não dá para falar de liderança descentralizada sem não falar da centralizada. E liderança em si, nós queremos trazer o conceito que Maximiano traz para nós. Maximiano 2007, ele diz para nós que liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas. É isso que ele define para nós. Veja só, nesse processo de liderança, é algo que é trabalhado na gestão, que é trabalhado na administração de empresas, mas é algo que a igreja, o povo de Deus, também precisa entender, compreender a respeito de liderança, porque na igreja tem uma cadeia hierárquica, tem ali o pastor, tem o presbítero, tem os líderes de departamento, tem a parte da diretoria, onde inclui-se o secretário, tesoureiro, conselho fiscal e tudo mais. E veja só, nesse processo hierárquico, e tem também os departamentos, né, a parte de departamentos, como departamento feminino, departamento masculino, departamento de jovens, e assim sucessivamente. Veja só, o que ocorre? A liderança é algo que o povo de Deus também precisa trabalhar, precisa entender a respeito.
do assunto chamado liderança. Por quê? Uma liderança firme, uma liderança boa, ela traz base tanto para a família, para a igreja, para a sociedade e para o Estado também. Alguns autores, eles falam que essa questão da liderança é algo nato, é algo que a pessoa já nasce com esse espírito de liderança para que ele venha liderar. Maximiano e também Chiavenato, eles concordam nisso, que vem ser algo adquirido, é algo que pode ser trabalhado. A pessoa não tem característica de líder, mas ele trabalha isso e ele adquire essas características através do conhecimento, não as características, mas ele adquire através do conhecimento, ele adquire habilidades. A palavra em si, que eu diria agora há pouco, seria habilidades e não característica. Seria as habilidades adquiridas. Veja bem, então, nesse contexto, igreja, tendo uma boa liderança, que é tanto base para a família, base para a igreja, para a sociedade, para o Estado, então todos estes segmentos instituídos por Deus conta com uma legislação bíblica específica. Entendamos, queridos, que a Bíblia ela também nos dá modelos de alguns líderes, homens, mulheres que passaram, que tiveram assim uma boa liderança, homens que fracassaram também em sua liderança. Então, os modelos de liderança bíblica, nós vamos encontrar líderes com característica autoritária, nós vamos encontrar líderes com característica centralizada, com características descentralizada, nós vamos encontrar líderes que sabiam trabalhar em equipe e vamos encontrar aqueles que retinha tudo para si e não sabia trabalhar em equipe. A liderança de Jetro e a liderança de Moisés, já pela afinidade entre os dois, pelo fato de que era sogro e genro, eles lideraram para o mesmo povo na mesma época e não dá para ser desvinculada. E a gente observa Moisés, ele assim, ele tinha um modelo de liderança, pelo fato de que, já vamos entrar no nosso primeiro tópico, que é Moisés, uma liderança centralizadora, ele era um modelo de líder centralizador. Então, nós temos Moisés, que foi criado, ele foi educado ali no Egito, e a sua educação, ele vem entre que as pessoas que criaram, que o educaram, estava dominando, escravizando um povo. Então, ele vem desse tipo de liderança que escravizava o outro. Por mais que dentro de si, nato dele, ele fazia parte do povo de Deus, mas até ele descobrir isso, a forma pelo qual ele foi educado foi dentro de um contexto onde era aquele contexto escravizador, onde a família que ele fora criado era a que escravizava um outro povo. E, na verdade, o próprio povo dele. Veja bem, então, ele é tirado desse modelo agora. E ele se vê em um modelo onde ele agora era o líder. Ele agora tomaria a decisão. E qual o modelo de liderança que ele havia trabalhado lá no passado, pelo menos seus 40 anos, qual o modelo que ele havia sido trabalhado, mentalizado, adquirido, um modelo onde era um modelo centralizador. O que é esse modelo centralizador? O modelo centralizador nada mais é do que aquele modelo onde
o líder, ele traz tudo para si. Ele precisa estar no comando sempre. E isso nós podemos observar que, assim, segundo Chiavenato, ele diz para nós que tanto no modelo centralizador quanto no modelo descentralizador, modelo centralizado e descentralizado, existe o lado bom e também existe o lado ruim das ambas as partes. Veja bem, no modelo centralizador, onde o líder ele pega tudo para si, ele que faz tudo, ele precisa centralizar tudo em si, ele precisa estar ciente de tudo que ocorre. Esse tipo, apenas uma como alguém conhecedora da área, esse tipo de modelo, onde tudo sobrecarrega uma única pessoa, a gente vai observar que há uma sobrecarga. Foi isso que Jetro disse para ele: olha, essa forma de governo que você está lidando com o povo, que você está governando o povo, você fica muito cansado, você fica sobrecarregado, porque tudo é centralizado em você. Então, distribua tarefas. Então, ele vindo dessa parte onde é de uma longa escravidão, a geração que saiu do Egito estava ali desorganizada, porque também essa geração, esse povo, eles estavam ali por cerca de 400 anos, eles estavam sobre uma escravidão. Então, eles estavam acostumados a quê? Acostumados a receber ordem, somente isso. Eles estavam acostumado a isso. E o escravo, ele tem a comida na hora certa, por isso eles reclamam tanto no deserto a Moisés: olha, lá nós já teríamos comido e aqui não tem. E a comida lá era temperada, tinha alho e cebola. Então, assim, eles estavam acostumados a receber ordem, a executar as ordens recebidas. E vem Moisés, que vem de uma educação onde ele estava acostumado a dar ordem. Até aí tudo bem, não é mesmo? Porém, não era isso, não era desta forma, percebemos, senão Deus não teria colocado Jetro no caminho de Moisés, porque tudo ocorre, queridos, ele é ciente de tudo, nosso eterno Deus Todo-Poderoso, então ele não teria colocado Jetro no caminho de Moisés, se ele quisesse que esse modelo continuasse na gestão de Moisés, digamos assim. Então ele coloca Jetro e fala: olha, Jetro orienta ele, olha, sugere na verdade. Esse modelo de liderança que você está executando está causando muito cansaço, você está sobrecarregado e a família está ficando para trás, na verdade. Então, ele sugere que ele divida, coloque chefes. E esse modelo, que tipo de modelo seria esse? Descentralizado, é o que nós vamos falar daqui a pouco. Então, talvez em razão dessa herança escravista do povo, essa fase inicial ali, onde Moisés vem com pouca aptidão, demonstrando diante do povo e esgotado, um esgotamento físico, então o que ocorre? Jetro interfere. E eu não tenho dúvida que isso foi interferência divina, usando Jetro para interferir, porque Moisés estava sobrecarregado. E tudo isso contribuiu
para o desenvolvimento da liderança. Tudo isso contribuiu para o desenvolvimento da liderança de Moisés. Veja só, o texto mostra Moisés conduzindo ali o povo para Canaã, legislando, e ao mesmo tempo ele fazia o quê? Cuidando das questões jurídicas. Ele fazia duas coisas ao mesmo tempo. E cuidava ainda das questões espirituais do povo. Isso era muito para uma pessoa só, pois requeria cada coisa requer sua atenção. No modelo empresarial, não comparando a igreja com a empresa, como eu já disse a princípio, mas a igreja precisa estar atenta a esse tipo de questão. Veja bem, esses modelos centralizados, empresas onde há essa centralização, tudo é centralizado no líder, dificilmente ela cresce. Uma empresa com modelo de liderança centralizado, infelizmente ela está assim, ela está sendo encaminhada. Pode ser que vai ter um ótimo produto, seja porque o líder, o gestor está sempre ali em cima, sempre cobrando, e essas pessoas, elas vão fazer o quê? Olha, elas vão estar sempre trabalhando com medo de ser chamada a atenção na frente dos outros colaboradores, medo de ser cobrado na frente do cliente, medo, sempre vai estar trabalhando com medo. E será que isso não ocorre na igreja também, quando há esse tipo de modelo centralizado com o líder eclesiástico? Sim, da mesma forma. Os liderados, eles ficam sempre amedrontados de ser com medo de ser chamada a atenção na frente da membresia, medo de ser cobrado, e ele sempre vai estar querendo dar o seu melhor, fazer o seu melhor, mas sempre vai saber que não vai chegar a um nível pelo qual esse líder quer, porque ele quer tudo na vista dele, na mão dele, na hora dele, do jeito dele. A verdade é que um modelo centralizador, ele encaminha para isso, ele encaminha dessa forma. Não fazendo crítica, mas tudo isso baseado em estudo. Quem fala isso para nós, tanto Maximiano quanto Chiavenato. Conforme eu disse, ele fala que tem o lado bom e tem o lado ruim do modelo centralizador, da mesma forma o descentralizado. Veja bem, então Moisés, ele, nesse contexto, ele fazia duas coisas ao mesmo tempo. Ele legislava e cuidava também das questões judiciárias. Estava trabalhando duas coisas ao mesmo tempo. E isso era demais para uma única pessoa. Se fosse assim, então teria só numa comarca, então teria só o juiz, não precisaria então dos demais colaboradores, mas precisa, não funciona desta forma, não é verdade? Veja só, esse desgaste, e quem mais nota são as pessoas mais próximas. Então, assim, pode ser que o povo também estava esgotado, não é verdade? Pode ser que o povo não notava esse esgotamento físico, mental, psicológico do líder Moisés. Porém, aquele que estava próximo a ele, no caso, seu sogro, a sua esposa, não conjecturando, mas provavelmente essa filha já chega a seu pai e fala sobre esse esgotamento. Então, o sogro nota, eu vou falar com o meu genro, questões familiares. Então,
ele vai resolver uma questão familiar e acaba resolvendo uma questão de todo um povo, na verdade, que já estava em um processo de esgotamento. O líder, me referindo ao líder, certo? Que já estava em um processo de esgotamento. E esse esgotamento não é só físico, porque nós que trabalhamos nessa questão, nesse lado com, é, como líder, nessas questões de gestão, o que ocorre? Há não só esse esgotamento físico, mas há esse esgotamento mental, psicológico, que ele, vamos supor, ele ouvia o dia inteiro as pessoas e resolvia as questões. Ele, ao mesmo tempo que ele estava resolvendo problema territorial, ele estava resolvendo problema de casal. Então, assim, isso traz um esgotamento mental também. E isso era levado para a casa dele, com a sua esposa, os seus filhos. Então, o sogro vem e tem aquela conversa de sogro e genro, e na verdade é uma conversa que resolve ali uma questão de todo um povo. Seguimos adiante. A liderança centralizada de Moisés, ela encontra adeptos em muitos obreiros ainda hoje. É aquele medo que se tem de delegar responsabilidades, de delegar tarefas e, assim, e a autoridade do líder ser questionada, e aquele medo de surgir alguém que faça melhor do que ele, e dessa forma. Eu, em sala de aula com os meus alunos, e a gente tem que compreender isso, que, olha, não sabemos de tudo, sempre vai ter alguém que vai saber mais do que você, nós temos que ter essa consciência, não trazer esse carregamento para nós e sempre delegar para que as pessoas façam, para que cresçam. Então, assim, sempre delegando, seja em sala de aula, mas não é a professora, então fazia a roda e nós dividíamos texto e cada um ia comentando, ia falando e assim, eles iam descobrindo que eles também sabia algo para transmitir, para passar, porque não é esse contexto de saber, seja qual contexto você estiver, você que me ouve, você que me assiste, você tem que saber que você nunca está, somente Deus está acima de todos. Nós sempre vamos estar sujeitos e precisamos descentralizar, passar, transmitir, trabalhar em equipe e saber que o outro tem a nos ensinar algo. Sempre vai ter alguém para nos ensinar algo. Nós nunca somos os detectores de todo o saber. Não funciona desta forma. Então, esse modelo, onde existe esse modelo, as pessoas que pode ser que você deparem com modelo assim, trazendo no contexto igreja, aquele pastor que ele prega, ele dirige o culto, ele prega, ele canta, ele que ele é o sonoplasta, daí ele é a pessoa que cuida da parte da secretaria, ele é a pessoa que cuida da parte tem congregações, ele cuida da congregação também, por mais que tenha os obreiros, mas ele precisa ir, ele precisa estar, ele precisa fazer. Então, assim, ainda faz os aconselhamentos pastoral. Veja só, esse modelo de liderança, esse modelo, ele vai transmitir o quê? Insegurança, que esse pastor ele está inseguro no seu pastorado, ele está em desconfiança na capacidade de liderar e também duvidando da capacidade dos outros, né? Daqueles que os cercam e poderia estar auxiliando, poderia estar assim ajudando. Então, assim,
caiu minha revista. Caiu minha revista aqui. Então, assim, esse tipo de atitude está demonstrando insegurança, desconfiança e, assim, que mostra esse medo de que surja alguém que faça melhor. E não podemos ter esse medo, porque no corpo de Cristo, nós precisamos sempre entender que cada um tem o seu papel e todos nós colaboramos para o reino e cada um precisa desenvolver o seu papel. Ah, mas eu estou fazendo para Deus, esse líder, né, que quer fazer tudo. Estou fazendo para Deus, estou trabalhando para Deus, e aí vai deixando a família, vai deixando de cuidar das suas emoções, vai deixando de cuidar dos seus sentimentos, vai deixando de cuidar do seu físico mesmo, porque passa da hora de comer, porque ele precisa estar em uma situação, na mesma hora já corre para outra situação e não para se alimentar direito, não tem noites de sono bem dormida e acha que está fazendo o quê? Trabalhando para Deus, fazendo para Deus, quando na verdade nós precisamos compreender que o nosso primeiro ministério é a família, é a casa, é o lar. O nosso primeiro ministério é o nosso lar, é a nossa família. E muitas vezes nessa sede de fazer, de correr, vamos deixando a família de lado. Então, assim, precisamos compreender esse processo e deixar o medo. Você que me assiste, você que me ouve e trabalha neste tipo de modelo, olha seus dias para, se não tem ainda pressão alta, se não tem problemas cardíacos, não tem, está chegando aí. Então, cuidado com isso, certo? Vamos agora, Jetro, nesse modelo descentralizador. Pouco sabemos a respeito de Jetro. A Bíblia, ela limita em informar a respeito de Jetro, mas sabemos de uma coisa. Ele era pai de Zípora, que era esposa de Moisés, e assim, a Bíblia coloca ele como um adorador de Javé. Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Êxodo 18:10. Jetro, ao contrário de Moisés, ele acreditava que quanto mais descentralizada fosse a liderança, mais apta estava para atingir as metas de permanentes benefícios que atendam às necessidades reais do grupo. Então, olha a diferença. Enquanto Moisés tinha esse modelo centralizador, queria fazer tudo, queria estar em tudo, Gente, não somos oniscientes só Deus, certo? Onipresente só Deus. Mas tem líder que quer ser onipresente. No mesmo momento que ele está no funeral, olha só, no mesmo dia, tem o funeral, tem um casamento, tem um aniversário, tem ainda um aconselhamento, tudo no mesmo dia. Então, assim, claro que o que tem que priorizar dos 4 que eu falei é o funeral, porque não dá tempo, né? Então, tem algo que precisa ser priorizado, mas não significa que você precisa fazer tudo num único dia. Essa mesma, todas as coisas agregando de uma só vez. E isso cabe para você, pai de família, para você que é empresário, para você que é gestor, para você que é empreendedor, para você que para você que é gerente. Então, assim,
Não se aplica essa lição aqui, como eu disse na introdução, não se aplica só, não é o modelo secular aplicando na igreja ou a igreja pegando o modelo secular. É algo que nós precisamos compreender a respeito de gestão, a respeito de liderança, a respeito de gestão centralizada e descentralizada, ok? Então nós vemos aqui Jetro com outro modelo de gestão. Jetro ele acreditava no modelo descentralizador, por isso ele chega e fala, olha, coloca líder de 1000, de 100, de 50, de 10 e você vai ver resultado. Eles vão resolver as questões pormenores entre eles. Trará para você as mais difíceis. Você vai resolver somente as mais difíceis. Então, ele acreditava que quanto um modelo mais descentralizado, um modelo de liderança descentralizada, mais apto esse modelo estaria para atingir as metas, os objetivos, as necessidades. Então, assim, ele apresenta, ele sugere isso a Moisés. E esse diálogo entre o sogro e o genro, relatado no versículo 13 ao 23, ele revela o tipo de liderança eficaz para a família, como a sociedade. Como eu disse, isso aqui também aplica para nós como família. Olha, você como mãe, você como pai, já precisa começar a delegar as tarefas em casa. Olha, esse aqui lava a louça, porque senão vai ficar centralizado só na pessoa, só em uma pessoa, e não pode. Geralmente a mãe, né? Geralmente a mãe é, que vem e acarreta tudo, que lava, que passa, que cozinha, que faz tudo isso. É, quando este, quando esse, quando o pai, quando o esposo trabalha fora e ou ambos trabalham fora, essa tarefa eu acredito que deve ser dividida em casa também. E isso também ser transmitido para os filhos já recebendo as suas tarefas. Olha, se tem um cachorro, esse tira o cocô do cachorro, esse lava a louça, um lava a louça, o outro guarda, um varre a casa, o outro limpa, ou um limpa a casa, o outro lava os banheiros. Dessa forma, mas você faz isso? Sim, eu faço. Assim, essa divisão também na minha casa. Meus alunos, eles sempre perguntavam, quando nós trabalhávamos gestão em sala de aula, trabalhando esse contexto, e eles falavam, professora, mas isso aqui vai aplicar, isso aplica na vida pessoal? Eu dizia, eu aplico, porque como que eu vou ensinar algo que eu não aplico na minha própria vida? Então, assim, como que vocês querem, eu sempre brincava com eles, como que vocês querem administrar a empresa do outro se vocês não conseguem administrar a própria vida, não conseguem administrar a própria casa? Então, assim, isso também no contexto igreja, queridos. Por isso, no contexto igreja, isso aqui também é muito eficaz. No contexto família, isso aqui é muito eficaz. Precisamos entender por que que hoje nós temos, infelizmente, uma sociedade com uma mentalidade deturpada, uma geração que não quer saber de nada com nada. Uma geração que não consegue, assim, é, consegue ver o outro fazendo e fica de braço cruzado e não faz. Por causa desse modelo centralizador. Porque o pai de hoje, ele pensa assim, olha, eu vou trabalhar, eu vou fazer de tudo para dar para o meu filho o que eu não tive. Aí ele trabalha, rala para dar, enquanto fica de perna para cima e não faz nada. Na verdade, está ensinando errado, porque ele nunca vai saber através do esforço da conquista. Por isso, nós temos uma geração que está centralizado no ter. Olha, eu vou ter, eu quero isso, eu quero tênis de marca, eu quero a roupa de marca, eu quero o celular da última geração, mas eles esquecem que precisa ser. Olha, eu preciso ser uma pessoa de caráter, uma pessoa de. E isso é transmitido quem que transmite? É os pais, é a família.
esse contexto igreja, certo? Então, alguns princípios de liderança de Jetro assim, chega e vem assim, vem de encontro, então há um choque, não vem ao encontro, mas vem de encontro com o que? A liderança de Moisés. Mas nós vemos algo muito importante aqui. Moisés, ele diz assim, versículo 24, Moisés aceitou o conselho do sogro, aceitou o que ele havia sugerido. Olha, isso é magnífico, isso é maravilhoso. Imagina se ele não tivesse aceitado. Então, assim, ele aceita, ele observa, porque é um valor fundamental para continuar a liderança com uma liderança sadia, uma liderança proveitosa, e ele aceita o conselho do sogro. Precisamos entender que o líder ele nunca está acima da crítica, nunca está acima de rejeitar conselhos e ao entender que está errado, precisa entender que está errado. Então ele reconheceu, olha, meu modelo de liderança não está dando certo. E realmente eu estou chegando em casa cansado, eu estou esgotado, eu estou descontando lá em Zípora, eu estou descontando lá em Gerson, eu estou descontando na minha família. Então, assim, ele aceita o modelo que o sogro fala para ele. Quando o sogro diz, olha, isso é pesado demais para você, versículo 18 do capítulo 18. Isso é pesado demais para você, você está fazendo tudo. Você, o que você está fazendo não é bom, ele diz no 17, e no 18 ele diz, está pesado demais para você. Veja só, Moisés ele precisava partilhar com os outros. O modelo descentralizado nada mais é do que dividir as tarefas. É dessa forma. Olha, se você é o líder, então você precisa delegar as tarefas. Eu observo, eu noto, assim, os irmãos da congregação da nossa igreja que está assistindo e sabe disso, nós estamos, eu acho que vamos para a 5ª edição de um chá chamado Chá Rosa. E a cada ano ele foi melhorando, porque a cada ano eu fui soltando para que a liderança, o departamento feminino trabalhasse. Então, a cada ano ele foi melhorando cada vez mais a edição do chá rosa, que é um chá que arrecada, é, que arrecada turbantes, arrecada lenços, arrecada fundos para doação para as pessoas que estão com câncer de mama. É feito no mês de outubro. Esse ano, que é um ano atípico, não sabemos se vamos ter o nosso chá rosa. Mas, assim, eu fui observando que a cada ano foi ficando melhor. Foi ficando assim, tão... Não que os outros, cada liderança, porque que passou, que realizou, foi ruim. Não, pelo contrário, foi sempre ficando melhor. E cada ano eu ia soltando. Tanto é que 2019 eu cheguei e peguei o microfone. 2019. Eu simplesmente cheguei e peguei o microfone, já estava tudo organizado. E acabou também, olha, fiz o meu papel e eles cuidaram de tudo, assim como cuidaram de arrumar, cuidaram de desarrumar. E assim, fiquei maravilhada. Cada ano eu fico mais maravilhada com cada pessoa que está na liderança feminina e vai realizando o chá rosa. Então, assim, irmãos, esse modelo de descentralizado nada mais é do que isso. É tirar a sobrecarga de si e olha, você é líder do departamento feminino,
faça isso com zelo, faça isso bem, faça você. Porque que adianta o líder delegar? Tem lá as nossas assembleias, nós somos batistas, é assim que funciona, né? Tem lá a assembleia, elegido líder de mulheres, de líder dos homens, de jovens, de louvor e tal. Aí tá lá se metendo na liderança dos homens, está se metendo na liderança das mulheres, está se metendo. Tem que ter essa liberdade para trabalhar. E você que é líder até de departamento, que me ouve, que me assiste, trabalhe com liberdade, com zelo, faça para o Senhor e faça com muita diligência, porque é para o Todo-Poderoso. Claro que precisa entender que está debaixo de uma outra liderança. Olha, posso fazer isso? Eu lembro que em uma determinada liderança, eu ainda solteira, liderança dos jovens, um dia o pastor falou assim, olha, só não quebra as paredes, mas você pode fazer o que quiser aqui. Então, assim, mas assim, eu estava debaixo de uma outra liderança, é entender dessa forma. E esse modelo descentralizado, ele deixa com que as pessoas flua. Isso não significa que o líder vai deixar, é isso que a Venato fala, olha, a parte ruim, a parte ruim desse modelo descentralizador é isso, porque há essa questão de a não observação, que muitas vezes há falha nisso. Mas veja bem, deixa o povo trabalhar, descentraliza, mas fica de olho. É dessa forma. É isso que deve fazer. Então Moisés precisava acreditar na capacidade do povo, acreditar na capacidade das outras pessoas. E as outras pessoas também eram capazes de fazer. Também era capaz. Tinha ali conforme eu falei, Maximiano ele diz que é algo que a pessoa nasce, mas tem líderes que é nato, mas tem líderes que adquirem habilidades através do conhecimento, através do conhecimento adquirido de liderança, mas tem aquele líder que nasceu líder. Ele, desde pequeno, você vai observar e ele é aquele líder ali. Você observa, vai brincar de escolinha desde criança, ele quer ser o professor, ele quer dar a ordem. Vamos brincar sempre ele que está ali agilizando, olha, vamos organizar a fila. Aí a pessoa tem lá 6 anos de idade, ele que está lá organizando tudo e tal. Então, assim, Maximiano, ele diz que tem esses que nascem, mas tem esses que ele senta e adquire o conhecimento e ele se torna também um excelente líder. Mas precisamos entender que nessa visão, esse líder, seja ele nato ou através de conhecimento adquirido, ele precisa ter uma visão equilibrada de gestão. Seja ela centralizada, pega as partes boas da centralizada, vamos trabalhar de forma descentralizada, mas pondera também. Não visa poupar, porque a visão descentralizada, ela poupa o líder de muitos desgastes. Poupa, com certeza. A centralizada não poupa o líder dos desgastes. A descentralizada poupa dos desgastes, das tarefas secundárias, dos pormenores, poupa. Porém, tem essa questão do acompanhamento, que não pode deixar de fazer. É importante salientar aqui que essa delegação de autoridade foi também um modelo adotado pela igreja primitiva. Tão logo que, assim, cresceu, os apóstolos sentiram que eles sozinhos não podiam realizar ali o ministério. E eles, então, reúnem lá em Atos, capítulo 6, e eles
começam olha, vamos então separar homens, certo? Para auxiliar no servir da mesa, porque e nós vamos nos deter na preparação da palavra, no processo da evangelização, na elaboração dos esboços de sermões e os outros, e vêm cuidando esses que nós vamos eleger, eles vêm cuidando das mesas, eles vão cuidar da parte das viúvas, da mesa das viúvas, vai cuidar dos órfãos e assim dos necessitados, assim sucessivamente. Então eles convocam a comunidade cristã ali e eles elencam ali as características, marido de uma só esposa e homem íntegro, de caráter, não dado ao muito vinho, e assim sucessivamente. Então, à medida que elegeram esses homens, eles deteram somente na questão do pronunciamento da palavra. Quarto ponto. Terceiro, alcance do conselho de Jetro. Então, como eu disse, no versículo 24, Moisés ele aceitou o conselho do seu sogro. E essa liderança descentralizada proposta por Jetro não diminui assim a influência de Moisés. Moisés continuava sendo líder, continuava sendo o influenciador, a pessoa que influenciava. E os trabalhos secundários que vinham chegando os líderes de 1000, líder de 100, líder de 50, líder de 10, que ia chegando. Então agora ele tratava com líderes, com os líderes de cada, e não tratava só com o povo. Vocês observam que Jesus ele tinha um modelo de gestão onde ele tratava questões com a multidão, ele pregava ali as parábolas diante das multidões, aí ele chamava um grupo à parte, que eram os 12, e o que ele fazia? Ele relatava as questões peculiares ali da parábola, ele dava revelação das parábolas. O que é isso? Queridos, na igreja, esse modelo também é excelente para ser trabalhado, a descentralização, porque não vai sobrecarregar o líder e quando não vai sobrecarregar o pastor. Então esse pastor ele traz e as questões pormenores, as questões maiores ele trata com os líderes e os pormenores, os líderes de departamento tratam. Olha, as mulheres tratam das questões ali com as mulheres. Imagina o pastor tendo que tomar a decisão que cor vai ser a roupa do conjunto, que hino vai cantar na apresentação da festa da igreja. Não funciona dessa forma. Então, trata as questões maiores com a liderança, os pormenores com o menor, certo? É o líder que entra no conselho de Deus. Então, é interessante que Jetro disse isso, olha, então você vai ficar mais livre para você ir conversar com Deus, falar com o Senhor, para você, já que Jetro ele era conhecido como um adorador de Javé. Então, aceito ali o modelo apresentado por Jetro, Moisés imprimiu em Israel um modelo de liderança voltada para o presente sem se esquecer do futuro. Se ele preocupou com seu sucessor, falha é toda liderança tem, certo? Esse passar do bastão para mais adiante, que depois ele passa para Josué, foi seu futuro sucessor, na verdade, os homens que Deus usou em diferentes fases da história,
sempre estiveram voltados para seus sucessores. Elias, ele estava voltado para Eliseu. Eliseu é um caso à parte, que não teve sucessor, não deixou sucessor, é um caso à parte, a ser estudado à parte. Jesus deixa seus sucessores, os apóstolos, Paulo, seu sucessor, Timóteo. Então, assim, sempre pensando naqueles que for vir. Então, um pastor local, ele sempre tem que estar preparando outra pessoa para que possa suceder, para que possa a igreja não ficar órfã quando esse pastor ou morrer ou mudar de cidade, que a obra continua, a obra é do Senhor, é do Todo-Poderoso. E muitos, esses líderes que têm essa gestão centralizada, que não prepara sucessores, na verdade, eles estão o quê? Trabalhando para que fique uma igreja órfã, para que fique um povo perdido. E não é desta forma. O líder, ele precisa preparar o povo para as questões futuras, as questões que vierem. Já estamos concluindo hoje nosso estudo. Foi um pouco, porque é algo que eu gosto muito de falar, que é sobre gestão, então a gente acabou empolgando. Que tipo de líder é o ideal para a casa de Deus? O que você acha? Que tipo de líder? Um líder centralizador que faz tudo? Sem um líder descentralizado que preocupa com o seu sucessor? Quais as vantagens da descentralização? Quais as desvantagens da centralização? Quais as desvantagens? Como eu disse, que Avenato ele diz para nós que tem as vantagens e as desvantagens. Tem a parte ruim, mas também tem as partes boas, de ambas as partes. O nosso texto áureo, queridos, é Êxodo 18, 25, que diz assim: Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Você que me ouve, eu digo que você é capaz. Você consegue, você dá conta. Então, aquilo que o Eterno colocou em sua mão, eu tenho certeza que você é capaz de fazer. Acredite no Todo-Poderoso e execute um modelo de liderança que não te sobrecarregue, que não te deixa esgotado, mas você que é líder, que me ouve, você acredite nos liderados, eles também dão conta de fazer, certo? E a liderança da igreja, da nossa igreja local, Igreja Batista Independente em Cáceres, vocês são capazes. Você líder de mulheres, você que é líder dos homens, você que é líder de cada departamento, vocês são capazes. Eu acredito em cada um de vocês e sei que posso contar com vocês. Oremos ao Eterno. Pai, neste momento nós lhe agradecemos por este momento de estudo da palavra. Pedimos que o Senhor direcione a cada um que vai assistir, que vai ouvir, seja ele líder, seja ele liderado, mas que possa compreender esse processo de gestão. Que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar como igreja, como família, como sociedade, como indivíduos, compreendendo, ó Deus, o Senhor sobre nossas vidas. Abençoe a tua igreja espalhada sobre a face da terra, em o nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus, que o Eterno possa lhe abençoar, em o nome de Jesus.